Estamos aqui no estúdio do canal 21 Folha da Região com os candidatos Luiz Fernando Escodeiro, do PT, e Mário Massaro Umeta, do PSDB. O candidato Pedro Bernabé, do PDT, que no último dia 5 havia confirmado presença no debate desta noite, encaminhou ofício na tarde de hoje à Folha da Região, por meio de sua coordenação de campanha, informando que não compareceria por ter assumido outros compromissos. E o candidato Roque Barbieri, do PTB, que também havia confirmado presença no último dia 5, em virtude de uma audiência em São Paulo, na CDHU, para tratar de assunto referente ao seu plano de governo, também encaminhou ofício informando que não compareceria ao debate desta noite. Lembrando que a organização do debate fez o convite a todos os candidatos a prefeito de Birigui. Vamos dar início agora a este terceiro bloco e vamos, neste momento, conhecer as regras. Terceiro bloco. Os candidatos fazem perguntas entre si, com direito a réplicas e tréplicas. O tema é livre. O candidato sorteado para fazer a pergunta escolhe o adversário para responder. Cada pergunta deve ser feita em até 30 segundos. A resposta deve ser dada em 3 minutos. Para a réplica, o tempo é de 2 minutos. Para a tréplica, 1 minuto. O candidato sorteado para perguntar deve escolher para responder aquele para o qual não tenha feito pergunta no bloco anterior. O candidato que for sorteado para perguntar fica automaticamente excluído dos próximos sorteios. Quem for escolhido para responder não poderá dar resposta à próxima questão. Vamos agora ao sorteio para saber qual será o primeiro candidato a fazer a pergunta neste terceiro bloco, já que os dois vão fazer perguntas entre si. O primeiro candidato a perguntar é o candidato Massaro Umeta. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Como você iria resolver a situação da Santa Casa e o programa da saúde na cidade de Birigui, da família. Agora o candidato Luiz Fernando Escodeiro tem 3 minutos para a resposta. Nós vamos reestruturar o programa da saúde familiar em Birigui. Vamos estar aumentando as equipes, né, da saúde familiar. Esse é um programa muito bom do governo federal em Birigui. Infelizmente, houve alguns problemas que é deplorável, é muito ruim da maneira como foi conduzido e como aconteceu em Birigui. Nós vamos reestruturar, melhorar o atendimento e trazer mais equipes aqui para a nossa cidade, junto com o ministro Padilha, com quem nós estivemos há 4 semanas atrás, ministro da Saúde. A Santa Casa de Birigui, nós precisamos aumentar também os leitos, nós precisamos aumentar as salas de UTI, precisamos aumentar as vagas para poder estar atendendo na Santa Casa de Birigui. Além do mais, né, nós precisamos que os municípios em volta que usam a Santa Casa de Birigui, eles contribuam de alguma maneira para a nossa Santa Casa, né? Não pode ficar toda a despesa, né, da Santa Casa nas costas de Birigui, né? Vamos buscar, junto ao governo federal e junto ao governo do estado, né, recursos para a Santa Casa, que é uma entidade querida, é uma entidade que atende a população de Birigui e a população da região. Vamos também fortalecer o Conselho de Saúde de Birigui para que possa estar intervindo, para que possa estar acompanhando os trabalhos da Santa Casa e os trabalhos do PSF e o trabalho também das UBSs. Vamos implantar a Rede Cegonha, que vai cuidar, um projeto também do governo federal, que vai cuidar das gestantes e também dos recém-nascidos na nossa cidade. Vamos trazer o SAMU 192, que atende emergências, né? E que vai também favorecer a questão da UTI e do pronto-socorro municipal. Então, nós temos vários projetos aí que vão estar contribuindo e que vão estar melhorando a Santa Casa e outros programas além do PSF na cidade de Birigui, viu, Massaro? Obrigada. Agora o candidato Massaro Umeta tem 2 minutos para a réplica.
Você não respondeu bem o que eu queria saber, você só disse que houve uma situação deplorável, que eu não sei qual que é essa situação, mas o que eu entendo e tenho visto na cidade de Birigui, como disse você, que tem 20 grupos de médicos da família, e eu não vejo esses médicos, né? Até porque nós temos 8 UBS, uma extensão no João Clevelaro, e o que eu sei, sempre teve um médico lá no João Clevelaro só, que é um dos bairros mais carentes e tem funcionado. Agora, nos demais locais eu não tenho visto, né? E, igual eu disse, teve essa situação aí que está sendo apurado, né? Eu entendo que a saúde piorou muito devido a esse problema que existiu em Birigui, mas no nosso governo nós vamos reestruturar, mas tem um grande detalhe aí. Essa coisa horrorosa que você falou já está na Procuradoria Federal. E se for apurado ou tiver alguma coisa errada, certamente, Escudeiro, nós vamos perder esses programas e vai ser muito difícil, quem for eleito, trazer esses programas novamente para Birigui. Mas vamos dar continuidade, vamos estar tentando isso junto aos senadores, os amigos do PSDB, até porque eu faço parte, né, do PSDB, e a Santa Casa. É uma questão de a gente também não ter informação, mas é fazer um estudo muito bem feito, até porque hoje ela tem uma dívida algo em torno de 35 milhões, né? Que houve uma intervenção no passado, justamente pelo outro candidato, que é o deputado estadual Roque Barbieri, que em vez de ajudar, piorou muito. Por quê? O município não teve condições de manter a Santa Casa pela intervenção do município. Então, é um caso de se estudar bastante. Por quê? Esse montante que a Santa Casa deve, talvez façamos um novo hospital com tudo novo que eu acho que dá para ser feito. Obrigada. Agora o candidato Luiz Fernando Escodeiro tem 1 minuto para a tréplica. Olha, ô Massaro, eu tenho certeza que nós não vamos perder esses programas, não. O que nós precisamos fazer é reestruturar e contratar uma empresa decente, né, uma empresa que tenha pelo menos sede, e uma sede decente, né, conforme o contrato que foi feito de 18 milhões de reais com a Prefeitura Municipal. Uma empresa, ela pode acontecer de você contratar ela estar apta para executar o serviço, e no futuro ela já não está mais. Mas o que tem que ser feito nesse momento é quebrar o contrato com essa empresa. A empresa ela tem que ter o mínimo de condições para realizar e de capital para realizar um serviço na nossa cidade. Não é ter uma sede na Avenida Paulista, mas é ter uma sede apresentável e ao mesmo nível do contrato que foi firmado com a prefeitura do tamanho de Birigui e de 18 milhões de reais. É isso que nós precisamos. Obrigada. Bem, agora, encerrada essa primeira rodada, o candidato Luiz Fernando Escodeiro vai fazer a sua pergunta. Tem 30 segundos para isso, candidato. Eu quero colocar aqui a pergunta para o Massaro, porque é importante a população saber disso e saber o que você pensa disso. Como você avalia a não vinda dos 2 candidatos ao nosso debate, que é um momento para fortalecer a democracia e é um momento para nós conseguirmos levar as nossas propostas para a população. Candidato Massaro Umeta tem 3 minutos para responder. Eu acho lamentável porque, como eu disse, hoje nós representamos como candidato uma cidade, a segunda maior cidade, né, da nossa região. Eu acho que seria muito democrático, uma porque é o deputado, né? Se ele foi atrás da habitação, se ele quisesse estar sábado aqui, o secretário esteve aqui em Araçatuba, onde eu estive com ele, fizemos várias, né, negociações para que Birigui seja beneficiado com isso. Então, eu acho que ele certamente poderia ter adiado. Agora, quanto ao outro candidato, que é o candidato do prefeito, que o prefeito garante, né, ele também teria que ter vindo aqui, até porque quase todos os eleitores de Birigui ainda não viram ele falar, né, sobre o programa, é só de continuidade. Então, esse seria o momento oportuno, ele diz que é doutorado, que é o melhor, como se diz, dentista, né, que trabalhou esses 8 anos contribuindo com a prefeitura, certamente ele ia ter uma oportunidade aqui ao meu lado, né, que está vazio aqui, ó, de estar expondo o seu programa, suas ideias, de como ele iria melhorar tudo que
deu de errado nesses 8 anos, né? E também falar daquilo que deu certo. Porque Birigui, claro que teve avanço, sim, até porque Birigui é como eu digo, Birigui ano que vem tem um orçamento mais ou menos na ordem de 240 milhões. Isso significa 1 milhão por dia útil, né? Então, não é dessa maneira que o prefeito garante que eu vou chegar lá e eu vou aprender a fazer, porque até ele aprender, já se foi o mandato dele, né? Até porque esse é um orçamento do município. Agora, nós precisamos correr atrás de quê? De recursos federais, recursos estaduais. Hoje o prefeito não é nem mais do PMDB, que ocupa a vice-presidência da República. Eles não são do PT, que tanto diz que vocês ajudaram. Eles não são do PSDB e, pelo contrário, eles estão no partido do sindicato, né? Eu acredito que ele vai ter muita dificuldade, primeiramente, e não estar vindo aqui explicar nesse debate tão importante, que eu quero aproveitar aqui e agradecer a Folha da Região e também essa Rede 21, né, que está transmitindo, a Rádio Cultura, até porque, Birigui, nós temos 6 emissoras de rádio, nós vamos ter nenhum debate, né? Nós temos a transmissora da televisão, não tem nenhum debate. Por quê? Os líderes mais antigos não querem debater com nós. Eu acho que tem que debater, debate é democrático, tem que ver as ideias de cada um, o conhecimento de cada um. Até porque, se é difícil conduzir uma família sólida, uma família certinho, certamente uma pessoa que corre de um debate, ele não tem condições de cuidar de uma família de 120 mil habitantes. Obrigada, candidato. Agora o candidato Luiz Fernando Escodeiro tem 2 minutos para a réplica. Olha, chega a ser engraçado, né? Porque até eu, aqui, queria ouvir a voz do Pedro. Porque eu queria saber as propostas dele. A população acho que ainda não sabe quem é o Pedro e não sabe como é a voz dele, o timbre da voz dele. Porque, olha, gente, ele não fala nos programas de rádio. Não se ouve ele falar, ele coloca pessoas para falar no lugar dele, depoimentos de empresários, depoimentos de funcionários da prefeitura, mas falar de proposta mesmo, não fala. Aliás, ele nem fala, né? Ele nem fala. Quem fala são os outros, Então, eu estava curioso para ver qual seria a postura dele aqui nesse debate. Então, população, pense um pouco sobre isso. Quanto ao deputado, né, um político antigo, é realmente muito triste e lamentável ele não estar presente, né? Não se pode fazer campanha apenas com carro de som, repetindo o nome e o número várias vezes, sem proposta. Isso é lavagem cerebral. Isso é querer ganhar no grito. Eu quero ver propostas de verdade. Eu quero ver trabalhar para melhorar a nossa cidade de verdade. Os nossos programas, sim, são de propostas. Eu tenho propostas em todos os programas. E também tenho a minha vice, com muito orgulho, uma mulher, participando em quase todos os programas comigo e me acompanhando em quase todas as agendas. Assim vai ser a nossa administração, com a população, levando propostas e com união, junto com a minha vice, conversando com a população. Não pode se brincar com a democracia, igual esses 2 cidadãos fizeram aqui hoje. Votado, agora o candidato Massaro Umeta tem 1 minuto para a tréplica. Eu também concordo plenamente com isso, porque o Pedro Barnabé tem ultimamente posto os filhos dele para falar dele, que ele é honesto, que ele é isso, aquilo. Então, se eu for falar dos meus filhos também, eu cuidei dos meus 6 irmãos, mamãe tem 16 netos, 10 são médicos, eu tenho 2 noras médicas, um cunhado e um irmão médico. Nós somos em 14 médicos na família. Mas isso para Birigui não interessa, isso não é programa, né? É o que eu disse. O deputado já no 6º mandato, foi uma pena ele não estar aqui, porque eu queria fazer algumas perguntas que eu não sei. Por exemplo, ele diz do programa que ele sabe buscar dinheiro, e ele é o doutor Elias, um com 22 anos de mandato, outro com 12 anos de mandato, 3 vezes presidente da Câmara, diz que sabe onde buscar o dinheiro. Então eu ia perguntar para os dois, aonde é que é esse buscar dinheiro, que eu queria aprender, que de repente sou eleito e eu preciso estar sabendo, né? Então a gente tinha que estar, eles aqui presentes, para estar fazendo essa pergunta a eles.